Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos aqui. Nós vamos ter o prazer, esta tarde, de escutar, não a mim, que vocês estão cansados de ouvir, eu não tenho nada mais para dizer, mas Dominique René, que está conduzindo uma pesquisa muito importante, deve ter lido a entrevista que deu nos jornais aqui no Brasil, sobre as questões da democracia no momento atual. A democracia sob tensão é o título que está aqui, Démocratie sous tension. Uma enquête planetária, imagina, que é bastante audacioso e necessário. Eu, sem mais, é professor da École de Sciences Po na França, é um homem muito conhecido de todos nós aqui. Je vous rends la parole, monsieur. Vous direz parler français, je pense. Oui. Bon, si tout le monde comprend, c'est bien. Desculpa, eu petulantemente vou pedir la parole. Comme d'habitude. Avant. Não, é para... Je demande la parole. Não, muito brevemente para agradecer, em primeiro lugar, os patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso e muito especialmente ao Otávio de Barros. O Otávio é o grande articulador da vinda do Dominique René aqui, nos procurou, ofereceu essa oportunidade de ter o Dominique aqui mais uma vez. O Dominique esteve aqui conosco em novembro de 2007 para discutir... basicamente, 2017, perdão, para discutir basicamente o mesmo tema que nos ocupa hoje, né? Sinal de que esse tema não nos abandonará tão cedo. Então, pedi a palavra apenas para fazer esse registro de agradecimento ao Otávio. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras, muito obrigado pela sua presença. Vocês não estavam sabendo, pelo visto. Eu quero dizer quão feliz e orgulhoso estou de poder hoje em dia apresentar ao lado do presidente os resultados de uma grande pesquisa que nós realizamos em 42 países, em parceria com o think tank brasileiro República do Amanhã, meu amigo Otávio de Barros, e fiel companheiro também com quem nós fizemos esse trabalho. É uma pesquisa que, na verdade, já foi publicada em francês, em inglês, e agora que está sendo publicada em português do Brasil. Nós estamos muito felizes, então, dessa nova edição. É uma primeira vez que isso acontece, e isso justamente diz nossa intenção de desenvolver essa ferramenta de pesquisa sobre a democracia no mundo. Ça n'est pas une idée. Não é uma ideia qualquer que eu estou levantando aqui. O ponto de partida, digamos que ele é um sentimento que provavelmente é um sentimento comum, de que a democracia está num momento complicado da sua existência. O tempo presente é uma época que revela, por vários motivos, revela vários sintomas também, revela essa possibilidade de uma crise profunda da democracia. E talvez mesmo até, como a gente vê que cada vez mais publicações falam sobre esse assunto, talvez seja o caso de pensar um desaparecimento da democracia, o que é muito paradoxal, porque quando a gente se lembra, e eu vejo vocês aqui, mas eu acho que talvez não os mais novos entre vocês, mas em 1989, quando nós éramos já adultos, no 89, a gente se lembra da promessa implícita de um mundo que ia se tornar democrático. Era a grande novidade na época. Mas aquilo não foi errado na hora mesmo, imediatamente. A gente viu que realmente nessa época a democracia se expandiu pelo mundo, através da emancipação de certos países, que eram países da União Soviética, que se tornaram independentes e democracias. Então, nós assistimos democratizações de vários países a partir dos anos 90 e até o 2000, 2005, mais ou menos, nós constatamos que a democracia progrede no mundo. E desde o início do século XXI, nós vivemos um momento de mudança relativamente radical, ou seja, não é um movimento oposto, mas é uma tendência diferente. É como se tivesse um cansaço, uma fadiga democrática, como se fosse possível agora inverter esse movimento da história
E nas democracias a gente assiste uma fragilização de tudo que foi construído até então. E é preciso dizer isso com muita humildade e muita prudência, muito respeito também. Eu quero muito insistir sobre isso. Eu não estou aqui para julgar, isso tudo é delicado, mas eu noto, observo os Estados Unidos, uma grande democracia, maravilha. É incontestável que há um tipo de crise lá. Eu vejo que no Reino Unido, que é o berço do parlamentarismo mais puro, que também lá existe uma forma de crise que talvez esteja se resolvendo, talvez hoje à noite mesmo. Ou não, a gente não sabe. A gente poderia citar meu país, também a França, que está passando por uma crise profunda, e poderíamos citar muitos países, a Polônia, Hungria, onde a democracia não é tão enraizada. Mas esses eram países que, digamos, carregavam essa promessa da democracia e do progresso da democracia. A Espanha, que não consegue achar uma maioria, também não consegue resolver o seu problema com a Catalunha, etc. Então, realmente estamos vivendo uma situação de muitos contrastes, e por este motivo nos imaginamos, com a Fundação para a Inovação Política, que eu dirijo, nós tínhamos imaginado a possibilidade de criar um índice planetário sobre o estado da democracia. Então, nós começamos com 26 países, agora estamos falando de 42 países, e espero que continuaremos desenvolvendo essa ferramenta para poder deixá-la à disposição dos responsáveis políticos e dos cidadãos. Então, isso, digamos que seria uma síntese dos resultados para abrir essa conversa, o que eu pretendo ter com vocês todos. Eu queria apresentar para vocês um pequeno oizinho que mandaram de Paris. Esse é o time pequeno da Fundação para a Inovação Política. Fizeram essa foto hoje de manhã. Não sei se vocês conseguem ver facilmente, mas eles estão cumprimentando vocês, eles estão mandando um oizinho para vocês E aqui está Sacha, Madeleine, Anne, Cathy e Vitor, que se empenharam muito nessa pesquisa, e inclusive para a versão brasileira da pesquisa. Nós somos um time pequeno, trabalhamos muito, mas eu acho que é justo mencionar a contribuição de todas essas pessoas que permitiram fazer com que esse trabalho seja publicado hoje em dia. Eu não vou voltar sobre os aspectos técnicos da pesquisa, mas muito rapidamente. 42 países, 33 idiomas diferentes, mais de 36 mil pessoas entrevistadas, com um questionário que tem mais ou menos 35 perguntas, e eu não vou voltar sobre os aspectos técnicos da pesquisa, eu posso voltar sobre isso se vocês quiserem mais na frente. São 2 volumes, um volume dedicado aos temas, aos desafios, e um volume dedicado aos países. Então, vocês veem aqui a ilustração, os 2 volumes. Tudo que nós fazemos está online, nas 3 línguas agora, né? Francês, inglês e português do Brasil. Está nos sites das nossas 3 instituições. Vocês podem consultar com total liberdade e sem dificuldade para ter acesso a essas informações. Então, existe uma página dupla dedicada a cada país para explicar mais ou menos como construímos esses trabalhos, e muitos dados estão disponíveis nessa publicação. Agora, para tentar mencionar algumas conclusões da pesquisa que foi feita nesses 42 países, eu diria que existem aspectos que são tranquilizadores, e a gente vai ver imediatamente um grande paradoxo que aparece. Primeiro, quando a gente pergunta aos entrevistados, as 36 mil pessoas, nós notamos que existe entre os cidadãos do mundo democrático um apoio aos valores de globalização e de pluralismo. Nós não estamos ainda no mundo democrático que estaria rejeitando os valores democráticos. Ainda não. Aqui nós temos uns dados sobre a globalização, saber se é uma oportunidade ou uma ameaça, e como vocês podem ver, 66% das pessoas entrevistadas consideram que a globalização é uma oportunidade. Então vocês veem que aqui nós temos 66% das pessoas que consideram que a globalização é uma oportunidade, ou seja, que não temos cidadãos que se fecham, que negam a possibilidade de um novo mundo. Não é nada disso, na verdade. Quando a gente pergunta a esses entrevistados qual a opinião deles sobre a liberdade de empreender, sobre a possibilidade de criar riquezas, reduzindo o controle do Estado, do governo,
para que tenha menos influência, nós temos também, de forma muito espetacular, eu não esperava esse resultado, 59% dos entrevistados dizem que seria preferível que o governo tenha uma menor influência na economia para permitir a criação de riquezas. Não sei se eles estão certos ou não, a questão não é essa, mas é um valor de abertura, digamos. É um gosto pelo risco, pela criação, não é uma tendência a se fechar. E quando a gente pergunta aos entrevistados se eles consideram que esses aspectos são importantes para o bom funcionamento da democracia, a gente vê que eles consideram que 96% deles consideram que poder participar da tomada de decisão é importante para o funcionamento da democracia. 97% dos entrevistados consideram que é importante votar nos candidatos da sua escolha e 98% consideram que é importante para o funcionamento da democracia ter o direito de dizer o que se pensa. Nesse sentido, não tem fragilização do apego aos grandes valores democráticos. Agora, se a gente vai um pouco mais fundo, a gente vai ver que alguns elementos um pouco mais negativos aparecem, negativos ou até preocupantes mesmo. E isso realmente é um elemento chave que eu queria mencionar, se trata de entender esse paradoxo. Não sei se vocês podem ver bem aqui, mas talvez não seja muito fácil de ver, mas vocês podem ver aqui o número principal, 51% em média dos 42 países consideram que a democracia no seu país funciona bem ou muito bem. 51% é pouco, é bem pouco. No Brasil é 23% dos entrevistados que consideram que a democracia funciona muito bem ou bem no seu país. Então vocês podem ver que tem muitas informações sobre cada um dos 42 países, e eu não vou voltar no detalhe de cada um deles porque seria um pouco penoso. Mas tem uma estatística que é um pouco preocupante que eu queria falar um pouco com vocês e que revela, de certa forma, um mal-estar. A questão é quem detém o maior poder em seu país. 16% dos entrevistados consideram que o povo detém o maior poder em seu país. Ou seja, isso é a democracia, que é a promessa do povo que dirige. A gente não é ingênuo, é óbvio, sabemos que a democracia é mais complicada que isso. Porém, 16% é muito pouco. E o que é mais preocupante ainda é ver que 35% das pessoas entrevistadas consideram que são os representantes eleitos que detêm o maior poder em seu país. Poderíamos pensar que isso é natural num sistema democrático, porém 35% é muito pouco. E agora as grandes empresas tiveram um número de 41%, os mais ricos 45%, os políticos 66%. Os políticos não são os representantes eleitos, são pessoas que fazem política, que vivem da política, que têm poder. Não são pessoas eleitas, então são pessoas que não prestam contas para os cidadãos. Então, para as pessoas entrevistadas, é como se os políticos a gente não soubesse bem quem são, mas pelo visto são pessoas que decidem, não sabemos bem o que eles decidem, mas é todo esse pensamento de suspeita ou até de conspiração em relação à existência de um poder escondido. E isso não é um sinal positivo dentro de democracias, ver que o poder não é visto como sendo do lado do povo, ou pelo menos dos eleitos representantes do povo. Em relação à confiança, vocês provavelmente não vão se surpreender, a confiança nas instituições políticas fundamentais, em média, não alcança um nível muito elevado. Vocês veem isso em relação aos partidos políticos, à mídia, ao governo, o parlamento, os sindicatos. E aqui nós estamos falando de médias. Uma média nesses 42 países, tá? E uma média que é ponderada pelo peso demográfico de cada um dos países, tá? É importante relembrar. Então vocês veem que tem países com situação catastrófica. Eu posso falar da Suécia para você, da Suíça, da Noruega, da Dinamarca, Finlândia, a Alemanha, da Holanda. Vocês vão ver que os indicadores são muito melhores. Agora, se eu mostrar França, Itália, Brasil, eles são muito piores. Então, vocês vão ver que a média não é uma média boa, mas não existe apenas desconfiança, na verdade. Vejam bem em que as pessoas confiam. Em quais instituições? Os hospitais, as escolas, o exército, a polícia. As instituições que basicamente fazem a sociedade, as instituições que dão bases
para que a sociedade se sustente. Então, nós estamos começando a perceber que são elementos de uma cultura democrática que talvez esteja mutando no mundo inteiro e talvez seja uma mutação em direção de uma cultura mais autoritária, talvez mais disposta para uma experiência autoritária. Isso é muito marcante, outros indicadores demonstram isso também, e às vezes de forma muito impressionante. Agora, eu vou deixar vocês julgarem, apreciarem, digamos, essa questão. É útil votar? 70% das pessoas dizem que é útil votar, pois é graças às eleições que podemos fazer evoluir as coisas. Agora, 30% das pessoas dizem que não serve, não tem grande utilidade votar, pois os políticos não consideram a opinião do povo. Eu acho que 70% é muito pouco, porque isso é o coração da democracia. E 70%, em média, significa que muitos países estão abaixo. E quando a gente vai se interessar, daqui a um minutinho, as diferenças entre as gerações, vocês vão notar que existe uma queda drástica em relação às novas gerações. Então isso me parece muito preocupante, porque novamente nós estamos falando de um elemento essencial da democracia. Agora, você diria que o processo eleitoral do seu país é transparente? Não, 43%. É muito. É muito. Se eu não confio no processo eleitoral do meu país, como eu vou poder confiar na democracia do meu país? Como eu vou poder defender um sistema democrático se eu tenho o sentimento de que ele não é transparente? Como posso impedir o surgimento de um regime autoritário se o regime democrático não me parece transparente por si? Agora, nessa série de perguntas, eu vou passar rapidamente sobre isso, mas para deixar as coisas bem claras, nós não perguntamos para as pessoas que escolhessem uma resposta. É escolha múltipla. Então, a gente pediu para eles responderem sobre cada um desses itens. Então, a boa notícia é essa acima. 82% das pessoas consideram que a democracia parlamentar, no fundo, representativa, é uma coisa boa. 82%. Mas essas mesmas pessoas nos dizem que seria bom se os cidadãos pudessem decidir diretamente eles mesmos o que é melhor para o país. 72%. As mesmas pessoas, a 57%, dizem que os especialistas deveriam governar. Mas os especialistas não são eleitos se eles são especialistas. Eles têm o poder porque eles seriam especialistas. Se a democracia são cidadãos que se governam, não tem eleições. Então, nós estamos falando já de dois casos em que não teria eleições. Democracia direta e especialistas. Outra opção, ter um sistema que garante direito de voto apenas aos cidadãos com certo nível de educação, aqueles que sabem. Essa é uma pergunta que a gente inventou para essa pesquisa. Eu acho que é uma das maiores surpresas, provavelmente, dessa pesquisa e uma das informações mais duras, talvez. 38% das pessoas estão dispostas a privar do direito de voto as pessoas que não certo nível de educação, segundo elas. Então, isso é um questionamento profundo do princípio da universalidade do sufrágio. A gente vai ver no próximo slide como aquilo é distribuído, como essa estatística é distribuída entre as gerações. E agora uma pergunta muito brutal, digamos. Seria uma coisa boa ter uma pessoa forte, um homem forte? Notem que a gente não perguntou o homem ou a mulher, a gente disse um homem, para insistir nesse aspecto. Um homem forte pudesse dirigir o país sem consultar o parlamento nem as eleições, basicamente isso significa um ditador. E 31% das pessoas dizem que sim, seria uma coisa boa. E 21% consideram que seria bom ter um país dirigido pelo exército. Então esses elementos são bem preocupantes neste contexto. E o que é mais preocupante ainda é que todos esses elementos negativos eles são ainda mais pronunciados entre as populações mais jovens, entre as novas gerações. Eu acho que esse seria talvez o aspecto mais sinistro, preocupante dessa evolução, o efeito geracional. Vocês podem ver aqui essa distribuição, nós temos de laranja, digamos, os de 60 anos e mais, e de azul os menores de 35 anos. Os menores de 35 anos, vocês veem que
Tem alguns de vocês aqui que têm menos de 35, vocês são os nativos do novo mundo, vocês são nativos da globalização. Eu nasci no mundo antigo, sobrevivi neste mundo até agora, mas eu, digamos que transitei de um mundo para outro. Os menores de 35 anos são, de certa forma, nativos do novo mundo. Eles eram bem novinhos, pequeninhos, quando o novo mundo chegou, mas eles nasceram neste mundo. E seu sistema de opinião é muito diferente do que dos anciãos, digamos. Nós podemos comparar isso aqui. Então, voltemos sobre os aspectos mais relevantes, digamos. Por exemplo, reservar o direito de voto àqueles que sabem não é 38%, é 48%. Nos menores de 35 anos, tá? Ou seja, quase a cada duas pessoas de menos de 35 anos está disposta a tirar o direito de voto de quem não tem um nível de educação suficiente. É uma hipótese que talvez seja contestável, mas eu imagino que suponho que quando uma pessoa fala isso, a pessoa supõe que ela mesma é competente o suficiente, que ela tem um certo nível de educação, ou seja, que ela está de acordo com a ideia de excluir outra pessoa do direito de voto. E isso é muito preocupante. Vejam bem aqui também a questão de um homem forte dirigindo o país, 38% nos jovens em relação aos mais velhos, de 23%, né? E a ideia de um país dirigido pelo exército, 31% dos jovens consideram que seria bom, contra 11% nas populações de mais de 60 anos, sendo que a média é de 21%. Então vocês estão vendo que a tendência histórica, que a gente já vai verificar isso, mas a tendência histórica consiste em dizer, com duas hipóteses, ou as gerações mais novas, com a idade, com o tempo avançando, talvez elas vão reencontrar o caminho da democracia liberal, parlamentar e da moderação política, ou mesmo se trata de um efeito geracional com novas gerações que não têm mais a mesma relação com os valores democráticos. E neste caso, nós podemos falar de uma desconsolidação. Ou seja, que com as futuras gerações, a gente poderia pensar que a democracia se tornaria minoritária nas sociedades mundiais. Este é um aspecto muito preocupante, eu digo isso como professor, que é minha profissão, professor universitário. É cada vez mais complicado falar sobre democracia como uma coisa evidente. Precisamos sempre voltar a argumentar a favor do regime democrático, que parece não ser mais uma evidência no mundo, em específico para as gerações mais novas. Aqui vocês podem ver um resumo desse efeito geracional, que é muito impressionante. O sistema democrático é insubstituível, é o melhor sistema possível. Vocês veem que 76%, ou seja, 3/4 dos de 60 anos e mais concordam com isso. 2/3 dos 59 anos concordam com essa afirmação e 62% dos menores de 35 anos concordam com essa afirmação. Então é um descompasso muito grande, e se esse fenômeno for continuar, a gente poderia muito facilmente cair abaixo de 50%. Muito rapidamente agora sobre a Europa, não é porque eu sou francês que eu portanto, membro da União Europeia, que eu quero falar sobre a Europa, mas é mesmo porque aqui tem uma coisa que a gente pode usar para se esclarecer sobre essa crise democrática. A questão é justamente de ver se a situação das democracias na Europa, e como vocês sabem, é uma situação que é muito fragilizada. Nós citamos países, nós citamos crises, nós poderíamos voltar a falar sobre isso. Existe uma crise de confiança na Europa em relação à democracia também. E aqui são números, as cores foram invertidas aqui, desculpa, os números na verdade foram invertidos aqui, ou seja, aqui é o total de respostas. Quem está preocupado com a imigração, 69% das pessoas estão preocupadas com a imigração. Esse é um problema muito central na europeia e tem muito a ver com a crise da democracia europeia atual. Tem muita gente, uma grande maioria das pessoas que consideram que a imigração é um problema. Então é uma informação que a gente pode ver como um sinal de fechamento sobre si mesmo, digamos, uma tendência a se fechar, e existe uma preocupação muito pronunciada em relação à imigração de forma geral, ao Islã de forma específica, uma questão muito específica, é claro. Neste mapa vocês veem uma distribuição, não sei se é muito claro para vocês, mas quanto mais escuro, quanto mais as pessoas estão a favor de um poder autocrático.
A Espanha é 40%, por exemplo. Tá? A Alemanha, 38%. A Itália são 41%, ou seja, não é apenas os países do leste europeu. A Lituânia são 70%. A Finlândia são 41%, 42%. A Finlândia é um país do norte da Europa, uma social-democracia pacificada, estabilizada. Não, não é mais o caso. Muitas dificuldades que poderíamos voltar a discutir. Então, essa geografia ela demonstra que existe uma propagação de uma crise da cultura democrática, inclusive na Europa, e isso apesar da União Europeia. Agora, e isso talvez seja um elemento de compreensão um pouco mais global, quando a gente ouve que as pessoas consideram que a imigração é um problema, quando a gente pergunta aos europeus se é preciso resolver o problema da imigração a nível nacional ou a nível europeu, a resposta, e isso é muito importante, a resposta é muito amplamente, a 68%, que o problema deve ser tratado a nível europeu. Ou seja, que nós não temos ainda, na verdade, esse fechamento nacionalista sobre si mesmo, que a gente ouve muito, que eu não vejo através dessa questão. Ou seja, existe um apego à Europa, existe a convicção de que uma política é mais eficaz se ela é conduzida através de uma cooperação entre Estados vizinhos e amigos. Ou seja, ainda não se trata de se fechar sobre si mesmo, por conta de um certo nacionalismo. Então, se nós tivéssemos os dados invertidos, as pessoas considerando de forma majoritária que o problema da imigração deveria ser tratado à escala nacional, seria outra coisa. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, que os europeus, membros da zona euro, têm um apego muito forte à moeda euro. Eles não querem voltar às moedas nacionais deles, mesmo nos países onde o populismo é muito forte. Eles não querem deixar o euro, eles estão mais a favor do euro do que da Europa, da União Europeia. E isso é muito interessante, porque eles são favoráveis a um poder que é eficaz. Eles parecem ser menos sensíveis a valores mostradas, apresentadas como princípios. Sim, a gente concorda, mas vocês têm que demonstrar a capacidade de entregar serviços eficazes do ponto de vista pragmático para nós, cidadãos. Se nosso patrimônio é preservado, se o futuro das nossas famílias é preservado, sim. O euro ajuda para isso, sim. Então eu quero o euro. Se o euro me ajuda com meus interesses pessoais, eu não quero que o euro seja ameaçado. Eu estou mais a favor do euro do que da União Europeia. E isso é muito importante, porque isso obriga Matteo Salvini, recentemente, a fazer um discurso para dizer que o euro era irreversível. Isso obrigou Marine Le Pen a procurar, é difícil para ela, claro, mas a procurar uma forma de aceitar o euro. Obriga o FPE da Áustria, os populistas austríacos, a disserem que eles não querem tocar no euro. Aquilo faz desaparecer na Holanda o Partido Populista, o Partido de Geert Wilders, e faz aparecer um novo partido populista, o Foro Democrático, que está a favor do euro. Então, europeaniza os populistas, de certa forma. E quando a gente europeaniza os populistas, eu acho que a gente está num caminho, sim, de uma depopulização dos populismos. Não sei se é possível dizer as coisas dessa forma. Eu agradeço, Anthony, pela sua tradução. Então, é um processo de integração, talvez, que possa nascer em breve. Então, se a gente pergunta quando a gente pergunta aos europeus, não falo de aspectos técnicos, a opinião, vocês querem um exército europeu? Sim, dizem os europeus, sim. Então, não se trata de generais, de técnicos do armamento, de estratégia, mas é uma resposta política que as pessoas dão. Eles têm o sentimento que um exército europeu seria mais eficaz para protegê-los. Então, nós temos aqui elementos que estão demonstrando com muita clareza certas tendências. E, afinal, para terminar, uma coisa muito paradoxal, as pessoas confiam mais nas instituições europeias do que nas instituições nacionais. Em média, mesmo quando a gente compara assim, Parlamento Europeu com Parlamento Nacional, o Parlamento Europeu desperta mais confiança do que o Parlamento Nacional, em média nos países da Europa. E a Comissão Europeia
europeia suscita mais confiança do que os governos nacionais. Isso é uma lição muito interessante e muito importante se a gente quiser dizer que ainda não tem um fechamento nacionalista na Europa dos países e das pessoas sobre si mesmo. Ou ainda não. Eu acho isso muito importante de ser dito. E agora, para encerrar, e não queria me estender muito mais, talvez a chave se encontre deste lado. E essa seria a minha hipótese de conclusão antes de trocar com vocês. A chave talvez seja essa. Nós estamos numa fase histórica de incertezas. Os povos estão hesitando, estão na dúvida. E por que isso? Porque tem uma certa insatisfação. Os estados democráticos não conseguem mais entregar as utilidades, os serviços que os povos esperam, e com total legitimidade, aliás, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança. E hoje em dia, esses povos, quando a gente os entrevista, eles dizem: a gente não quer deixar a democracia, a gente quer um Estado democrático que seja eficaz. E não é bem a mesma coisa. Eles querem a liberdade, eles querem eficácia, na verdade. Eles ainda não são autoritaristas. Agora, se nós não encontramos o caminho para devolver aos Estados democráticos a eficácia deles na ação pública, eu acredito que sim, a próxima etapa, em pouco tempo, aliás, em menos de 10 anos talvez, será uma mutação mais marcada da cultura democrática em direção a uma cultura autoritária. E a transição, eu acho, será feita através das eleições dos populistas em muitos países. E entre esses países, infelizmente, a França não é exceção. A França pode estar exposta a esse risco, em específico, devido ao seu sistema eleitoral e democrático atual. Então, o grande desafio para os democratas no mundo é reencontrar as chaves de uma eficácia do poder democrático para atender às demandas do povo, e é agora que nós temos que achar as soluções, porque a história corre rápido e a degradação poderia levar as democracias a desaparecerem se a gente não acha soluções rapidamente. Agradeço muito vocês pela sua atenção e estou muito feliz de ter podido fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado.